alunos e alunas do IMG. Vamos falar nesta videoaula sobre o que é liderança. A palavra liderança é utilizada com diversos sentidos. Um deles é que liderança é influência. Influência que se exerce sobre outras pessoas, pelo exemplo e por palavras, no sentido de despertar nelas o querer intenso e a disposição para se tornarem ou realizarem algo específico. Essa influência, portanto, é motivadora e mobilizadora. Liderar é o processo de conduzir um grupo de pessoas a um objetivo comum. Liderar não é administrar templos. Liderar também não é sobre finanças, organizações. Você pode ser um ótimo administrador de finanças da sua igreja. Você pode ser um ótimo administrador do tempo, do templo, da igreja e não ter nenhuma liderança nessa área. Então, nem todo administrador é líder. Liderar é conduzir e influenciar pessoas. O foco da liderança ou o foco do líder deve estar nas pessoas, pois as pessoas são o maior patrimônio de Deus na Terra. Elas são o alvo da liderança, pessoas. Não confunda administrar coisas com liderar pessoas. Não se lidera coisas, lidera-se pessoas. Lidera-se pessoas. Mas aí também surge uma pergunta: o que é liderança cristã? O que é liderança cristã? Ora, liderança cristã, ela adota como princípios fundamentais de sua prática e de sua ética os ensinos de Jesus e os ensinos dos apóstolos de Jesus Cristo, nosso Senhor. É aquela que se inspira na liderança de Jesus e se empenha por reproduzir esse modelo. Quando nós falamos de liderança cristã, estamos falando de uma liderança que tem o seu ápice em Cristo Jesus. Estamos falando de uma liderança que se modela pelo nosso padrão máximo, Jesus, que procura imitar o estilo, que procura também amar como Jesus amou. Por isso nós vemos que líderes cristãos são uma dádiva de Deus. E você pode ser este tipo de bênção para o seu cônjuge, para os seus filhos, para a sua empresa, para o órgão ou a entidade pública onde você trabalha, para a sua comunidade e também para o nosso país, para a nossa igreja, especialmente para a nossa igreja, que é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. A estratégia de Deus para realizar a sua obra na terra é a parceria com o homem, é a cooperação com este homem. A palavra cooperar significa operar junto, operar juntamente com. Portanto, Deus não realiza sua obra na terra sozinho. Nem o homem consegue realizar sozinho. É preciso uma parceria. Deus, homem. Deus e o homem nessa parceria eterna para o bom exercício de uma liderança. Então nós vemos que essa é a estratégia de Deus. Fazer e ter uma liderança comum, em acordo, societária com o homem. O apóstolo Paulo escreveu, olha só o que Paulo diz, porque de Deus somos cooperadores. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso de número 9. Porque de Deus nós somos cooperadores. Existem exemplos bíblicos de Deus procurando líderes e fazendo parceria com eles. Abra sua Bíblia depois e dê uma pesquisada em Abraão, na história de Abraão, em Gênesis capítulo 12, do verso 1 ao verso de número 3. Moisés, Êxodo capítulo 1,
capítulo 3, verso 1 e 4, verso de número 7. Né? Vamos ver essa liderança, né, de Pedro, André, Mateus capítulo 4, verso 18 ao verso de número 19. Vamos repetir? Olha só, pesquise na sua Bíblia sobre Abraão, Gênesis capítulo 12, verso 1 ao 3, sobre Moisés, Êxodo capítulo 3, verso 1 a capítulo 4, verso de número 7. No Novo Testamento, vamos pesquisar sobre a liderança de Pedro, liderança de André, Mateus capítulo 4, verso 18 e verso de número 19. E vamos ver e perceber que Deus procura líderes, mas líderes segundo o seu coração, segundo o coração de Deus. E aí surge uma grande questão. Será que podemos nos tornar líderes segundo o coração de Deus? É claro que sim. Podemos literalmente nos tornarmos líderes segundo o coração de Deus. E certamente iremos nos tornar líderes segundo o coração de Deus. Até a próxima aula, em nome de Jesus.